Queridos, sei, na tua casa, hoje nós vamos passear um pouquinho pelo livro de Jonas. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas de vez em quando eu fico assim meio, digamos, contrariado até com a minha própria oração. E deixa eu tentar explicar melhor. Eu não tenho dificuldade nenhuma em orar por pessoas que estão aqui, por exemplo, que professam a mesma fé, o mesmo tipo de fé que tenho. Inclusive, para a grande maioria, inclusive é um grande prazer falar com Deus. Inclusive, a palavra do Senhor nos diz de uma forma bem clara para nós: devemos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Mas quando o assunto, e aqui é confissão, gente, quando o assunto é orar por aqueles que sei, que percebo claramente que me desejam mal, que são inimigos, ou que se colocam como inimigos de Deus, daí a coisa é um pouquinho mais complicada. Na realidade, assim, vamos jogar limpo, vamos ser sinceros, gente. Quando eu oro a Deus por algumas autoridades constituídas aqui no Brasil, na realidade, e se eu examinar o meu coração com muita sinceridade, eu percebo que, na realidade, eu não quero o bem deles. Eu, na realidade, quero castigo de Deus sobre a vida deles, porque sei que, no meu jeito de pensar, que isso seria o meu bem e seria o bem daqueles com qual eu não tenho dificuldade de amar. Ou seja, meu querido, minha querida, pensa você aí, eu queria que você pensasse, na maior tranqueira que você pensa, no cara mais déspota, na pessoa mais safada que você conhece, no maior sem vergonha que existe, naquele que você não queria que vê sentado do teu ladinho aí de qualquer jeito, você não queria, aquela pessoa que te dá medo, aquela pessoa que te dá nojo, você teria facilidade de orar para ele com o objetivo de tê-lo como irmão? É ruim, né? Difícil, né? Mas daí eu me deparo com aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5, 43 a 48, quando ele fala assim, e isso chega a dar um nó na cabeça da gente. O Senhor Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, para que nós possamos nos tornar filhos do nosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e ver chuva sobre justos e injustos. Veja, eu sei que a palavra do Senhor é absolutamente clara ao declarar que a nossa luta não é contra carne e sangue. E isso significa que nós não lutamos contra meros seres humanos. Nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus. Por isso, o mesmo versículo que explica a respeito das guerras, das batalhas espirituais, diz que a nossa guerra, nós guerreamos contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso é o que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Mas daí, a transformar isso em praticidade na nossa vida, a coisa é um pouco mais complicada. Isso porque damos espaço para nascer em nosso coração raiva. Nós damos espaço para nascer no nosso coração rebeldia. Nós damos espaço para nascer em nosso coração ira. E ira até mesmo contra Deus. Pensando sobre isso, o Senhor me levou a recordar lições contidas no livro de Jonas, que no caso nos mostram claramente como Deus trata com a rebeldia e com a ira do coração do homem. Jonas capítulo 1, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler parte, parar,
conversar, ler mais um pouquinho. Por isso que eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Quem não trouxe a Bíblia vai poder acompanhar os textos no telão, tá? Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Aqui, ó. Veja, em primeiro lugar, deixa eu situar vocês. Eu não vou me preocupar muito com a defesa do livro de Jonas. Falo isso porque o livro de Jonas talvez seja um dos livros mais atacados da Bíblia. Os críticos rejeitam a veracidade, a historicidade de Jonas, dizendo que o livro é apenas uma lenda, que ele é apenas uma parábola. Mas o nome do profeta Jonas está vinculado a um fato histórico comprovado. Se você procurar 2 Reis, capítulo 14, 25, você encontra o nome de Jonas. Se Jonas é um personagem mitológico, então Jeroboão II também o foi. Mas assim como Jeroboão II foi uma pessoa real, Israel igualmente é uma nação real, Amanate foi um lugar real, Jonas também foi uma pessoa real. Mais do que isso, se Jonas não fosse um personagem histórico, não é um personagem histórico, então o próprio Jesus Cristo enganou-se e faltou com a verdade quando fez menção a ele como um profeta. Está lá em Mateus 12, 38 a 41. Mas afinal, quem era Jonas? A Bíblia fala que Jonas era profeta, filho de Amitai, e morava na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon, no norte de Israel, a 7 a 5 quilômetros mais ou menos de Nazaré. Jonas era galileu e contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Sendo um profeta, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Com certeza, ele fez um voto profético, um juramento, com 2 deveres claros. Primeiro dever: o que o Senhor disser, eu vou falar. Segundo dever: onde o Senhor me mandar ir, eu irei. No caso, como lemos, Jonas é chamado por Deus e enviado a Nínive, uma grande cidade a proclamar contra Nínive. Mencionada pela primeira vez essa cidade em Gênesis capítulo 10, verso 11. Era a antiga capital do Império Assírio. Ela se situava à margem do rio Tigre e ela foi destruída no ano 612 a.C. Nínive era a maior cidade do mundo naquela época. Jonas, por sinal, foi o único profeta do Antigo Testamento a ser enviado por Deus a pregar para um outro povo sem ser o povo de Deus. Todos os outros profetas foram enviados para pregar para a própria nação de Israel. Jonas inaugura um caminho novo. No caso, o Senhor comissionou Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive. Mas no caso, Jonas sabia que se fizesse isso, os ninivitas poderiam se arrepender. Nesse caso, seriam poupados. Desejando que eles fossem destruídos pela ira e pelo juízo de Deus, por serem eles inimigos e por julgá-los cruéis, merecedores de tal sorte, Jonas decide não levar-lhes a mensagem divina e se rebela contra Deus. Esse é o cenário. Ele toma uma direção absolutamente inversa ao ordenado, pois ao invés de ele ir para Nínive, que fica a leste de Jope, ele compra passagem e vai para Tarsis. Tarsis é mais ou menos aonde hoje é a Espanha. Era conhecido na época como o fim do mundo, um lugar ausente de Deus. Queridos, é incrível que podemos afirmar que quando
estamos cegos pela rebeldia, pela ira, até perdemos o senso de direção. Na realidade, tomamos inclusive algumas atitudes que a gente poderia dizer como de autodestruição. Nós poderíamos considerar como possíveis razões para Jonas ter tomado uma atitude dessa. A primeira razão talvez fosse medo. Era um inimigo, a cidade mais fortificada do mundo naquela época, um exército cruel. Mas a tese mais provável, inclusive pelo que observamos no texto, é justamente aquilo que apontamos: os ninivitas eram inimigos de Israel. Augusto Nicodemos explica que Nínive era a cidade mais importante da Síria, um império que era conhecido por sua violência militar, e que o exército assírio era um exército cruel, que não fazia reféns e que já havia feito incursões no reino do norte. Então, com certeza, Jonas conhecia. Se você olhar o livro de Naum e olhar Naum, capítulo 3, verso 1 a 7, vocês vão ver que está retratado ali a personificação da crueldade e brutalidade do mal nas pessoas dos ninivitas. As atrocidades que eles cometiam, na realidade eles não faziam refém, eles matavam, mutilavam, cegavam os homens, tá? E colocavam exposto em praça pública, sabe? Com todos os judeus, provavelmente Jonas odiava os assírios. Era essa a cena. E em especial os ninivitas. Hernandes Dias Lopes diz que a lógica de Jonas, se Nínive fosse destruída, não iria destruir Israel. Portanto, por que ter misericórdia dos ninivitas? Agora veja, existia aqui, nós vemos uma ordem clara de Deus. E o seu profeta Jonas, ao rebelar-se, experimenta correções de Deus em sua vida. Vamos perceber isso, continuando lendo o texto. Olha lá o que está no verso 4. Ó. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E tiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então, os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Queridos, notem, essa foi a primeira correção de Deus na vida de Jonas. O Senhor enviou uma grande tempestade para o navio que estava indo para Tarsis. Sempre que nós falamos de tempestades, pensamos automaticamente em adversidade, dificuldade. A gente pensa nos perrengues. Pois é exatamente isso que significavam. Contudo, temos a tendência de vermos em Satanás a origem da adversidade, das contingências adversas. Mas nesse caso, a Bíblia diz que foi Deus quem enviou a tempestade. Note, é lógico que o Senhor pode fazer que o diabo trabalhe para ele também. Ele permitindo uma investida contra áreas específicas da vida daqueles que desobedecem ao Senhor. Mas isso, em hipótese alguma, quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. E há tempestades, como a do caso de Jonas, que o próprio Senhor envia, que o próprio Deus envia. Entendam, a nossa rebeldia,
A nossa ira desencadeia correções de Deus, as quais muitas vezes podem vir por meio de circunstâncias adversas em nossas vidas, enviadas pelo Senhor. E nessas horas, repreender o diabo, jejuar, não adianta. A única coisa que podemos e devemos fazer é arrependermos e abandonarmos a rebeldia, ou seja, a desobediência. Perceba que enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. É exatamente assim que acontece em nossas vidas, queridos, sabe? Muitas vezes a gente insiste. E é exatamente assim com muitos cristãos rebeldes. Entenda, quando Deus está usando a sua correção, o seu aguilhão, o melhor remédio é obediência. Queridos, querida, quem desobedece a Deus há de convir que não é lá muito dotado de inteligência, porque pensa comigo, como o Dias Lopes inclusive assinala no seu livro. Primeiro, se Deus é onipresente, e Ele é, fugir da sua presença é desumana loucura. Se Deus é onipotente, e Ele é, opor-se ao seu propósito é a mais insana das decisões. Se Deus é onisciente, e Ele é, tentar esconder-se de Deus é pura insensatez, não tem lógica. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode opor-se aos propósitos de Deus. Ninguém pode esconder-se da presença de Deus. Não há um lugar neste mundo ou deste universo onde Deus não esteja. Cabe aqui a palavra do salmista, que fica bem claro no Salmo 139, 7. Para onde me irei do seu espírito, ou para onde fugirei da tua face, Senhor? Não tem jeito. Jonas, no entanto, a princípio não cede. Aí o corretivo de Deus, sabe, eu acho que fico pensando assim, se Deus pensa que vai me amedrontar, não vai não. Eu vou continuar fugindo da presença do Senhor. É incrível a semelhança da rebeldia de Jonas com alguns rebeldes que conheço, que chegam a falar com orgulho de sua teimosia, da sua rebeldia. Para mim, na realidade, da sua burrice, dando ar de que isso é uma qualidade, como dizer assim, eu sou durão, olha como eu sou, comigo ninguém pode, eu sou durona na queda, eu sou durão na queda, e eu posso olhar essas pessoas e falar assim, são uns verdadeiros idiotas. Tá? Brigar com Deus não é uma boa coisa. Agora aqui eu quero fazer uma observação. Vocês notaram que a teimosia, ou melhor, a rebeldia de Jonas, não causou problema só para ele, mas para todos que estavam naquela embarcação. Houve grande prejuízo, pois a carga se perdeu. Houve marinheiros, naquele momento, jogou toda a carga para fora do navio. Isso sem contar que a atitude de Jonas colocou em risco a vida de centenas de pessoas. Eu lembro que outro dia eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte falar uma frase, e é muito interessante, né? Nunca ajude um lascado sem saber por que ele está lascado, senão você pode se lascar também. Muitas vezes você está lascado porque é correção do Senhor, sabe? Amados, quantas e quantas vezes os rebeldes são confrontados acerca dos erros que estão cometendo, de irem contra Deus, e eles simplesmente respondem, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso, o problema é meu. Não é seu. Pois os seus erros, na grande maioria das vezes, causam prejuízo, dor e sofrimento para muita gente, principalmente aqueles que estão perto. Isso me faz lembrar o relato por Lucas em Atos 27. Paulo, semelhantemente, estava indo a caminho de Roma, sabe? E daí a gente vê de uma forma bem clara, Paulo advertindo, isso você consegue ver lá em Atos 27. Paulo adverte dizendo ao comandante do navio, Senhor, vejo que a nossa viagem será desastrosa, sabe?
vai causar grande prejuízo, é melhor a gente ficar aqui no porto. Mas o centurião não quis saber, ele quis continuar a viagem, não deu outro. Veio uma grande tempestade e o navio foi encalhado, partiu-se o meio, perdeu-se todos os bens que existiam no navio. E daí Paulo fala de uma forma bem clara, ó, vocês deviam ter aceitado o meu conselho, sabe? A gente poderia ter se livrado disso. Percebam, existem algumas tempestades que passamos na vida exatamente quando obedecemos o Senhor. A gente vê aqueles discípulos que foram chamados pelo Senhor, fala assim, vamos passar do lado de lá do lago? Vão lá, e eles enfrentam uma tempestade. Mas existem muitas que poderiam ser evitadas se obedecêssemos o Senhor, sabe? Amados, nossas atitudes são capazes de provocar consequências nas vidas das pessoas que estão a nosso redor. Por isso é necessário que sejamos muitas vezes mais prudentes, mais cuidadosos. Entendam, nós vivemos em sociedade, estamos sempre nos relacionando com pessoas, temos vínculos familiares, sociais, constantemente precisamos tomar decisões e as nossas decisões afetam pessoas que estão ao nosso lado, sabe? O que decidimos pode impactar outras vidas. Eu confesso para você que eu fico muitas vezes doido com a atitude de pessoas que eu amo, mas que não se dobram. Pessoas que a gente conhece e fala assim, essa pessoa é de dura servil, não aprende. Estão sofrendo, o vento levanta, a tempestade bate, e eles não percebem que é Deus chamando a atenção. São tão orgulhosos, tão cheios de si, que acham que é pura e simplesmente levante do inferno. Põe a culpa, vou usar uma expressão aqui que a gente não usa, né? Coitadinho do diabo, leva a fama. E não tem nada a ver com o diabo, é teimosia da pessoa. Não muda e com isso sofrem todos que estão à sua volta. Eu tenho certeza que você está lembrando de gente assim, sabe? Pessoa teimosa, entendeu? Acho que é aquele sanguinho italiano, aquela coisa assim que, sabe? Ah, queridos, quantos pais também veem a teimosia nos filhos e não percebem que muitas vezes isso é reflexo da própria rebeldia. Manifestam gratidão a Deus com palavras, mas não conseguem transformar isso em estilo de vida. Agora, vamos voltar para o texto aqui, olha. Acompanhem comigo, verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo sacrifício e lhe fazendo votos. Notem aqui, olha, notem, a tempestade enviada por Deus, ela era progressiva. Quanto mais os homens tentavam chegar à terra, mais remando, mais intempestuoso ficava o mar. Aqui eu queria que vocês entendessem uma coisa como uma lição prática para a nossa vida, queridos. Quando Deus usa a sua correção, não tem escapatória, a não ser que cedamos e nos arrependamos e obedeçamos. Agora Jonas, o teimoso, o rebelde, não se intimidou diante do risco de morte. Diz a palavra que ele preferia morrer a abandonar a sua teimosia. Ele queria morrer, pois estava muito desgostoso com Deus, ou seja, ele estava irado com Deus. Contudo, Deus começou a jogar mais duro com ele, e não permitiu que ele morresse.
E em momento algum o Senhor queria destruí-lo. Pelo contrário, ele queria aplicar o seu tratamento, ele queria preservar. O verso 17 diz assim: então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas queria que tudo tivesse acabado sem que ele precisasse ceder, mas Deus não permitiu isso. Aí então veio a segunda correção, no dizer do Luciano Subirá. O segundo aguilhão, o qual nas palavras de Jonas em oração foi quando todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. É interessante que no navio, Jonas ficou firme e não cedeu. Mas quando Deus pega pesado, quando ele está afundando, quando ele veio enviando um peixe que engoliu vivo, e impedindo até mesmo de morrer, trazendo-lhe ainda mais sofrimento, então ele se rende. Temos o relato da oração de Jonas. Por um pouquinho, Jonas capítulo 2, olha a oração de Jonas. Capítulo 2, verso 1. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse: fui expulso da tua presença. Gente, ele não foi expulso, foi ele que fugiu. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jonas tinha ira da misericórdia de Deus, mas foi salvo justamente pela misericórdia de Deus. Isso inclusive parece uma ironia. Querida, entenda, a palavra nos revela que a rebelião é como pecado de feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. Isso na invenção do Dionísio, está em 1 Samuel 15, 23. É justamente aquilo que Jonas confessa no verso 8 que nós lemos. O feiticeiro rejeita Deus procurando a ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus desobedecendo os seus mandamentos. Entenda, todos devemos obediência a Deus, porque Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós, não tem dúvida disso. Quem desobedece a Deus, sabendo que está fazendo errado, entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. Isso é idolatria. Isso é feitiçaria. Fico tentando imaginar o estado de Jonas dentro do ventre do peixe. 3 dias, 3 noites, molhado, no escuro, sem comer, com certeza com enjoo. Eu fico tentando imaginar o cheirinho agradável que devia ser o ventre daquele peixe. Devia ser uma beleza, né? Uma coisa maravilhosa. Definitivamente Deus sabe como que quebra o cara. Como que quebra a pessoa. Deus sabe como que nos quebrar. Se endurecemos e muitas vezes empacamos, Ele nos disciplina, e se começarmos a resistir, Deus sabe exatamente como lidar conosco, com cada um. Jonas rendeu-se e fez questão de deixar bem claro em sua oração que ele pagaria todos os seus votos. Foi isso que nós lemos.
o que provavelmente indica que ele aceitaria ser obediente e que levaria a mensagem de Deus a Nínive. No caso, como ele cedeu e se arrependeu, Deus tirou o seu aguilhão. Verso 10, nós lemos de uma forma bem clara: e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aí então o Senhor falou novamente a Jonas, no sentido de ele ir pregar aos ninivitas. E dessa vez ele obedeceu. Ele foi e pregou o juízo de Deus estabelecera durante um dia. Surgiu um avivamento em Nínive, se nós seguirmos o texto, e todos, desde o menor até o maior, se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade. Contudo, o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não fez isso de todo o coração. Como diz o pastor Luciano, ele agiu como aquele menino que a professora coloca de pé, de castigo, e ele fala assim, ó, de pé por fora eu estou de pé, mas por dentro eu estou sentado, sabe? Eu estou teimoso. Em outras palavras, ele não obedeceu de coração. Perceba, de cara a má vontade de Jonas em obedecer a Deus. Pois Nínive, pensa comigo, tratava-se, como diz o texto, de uma grande cidade. O texto nós vamos ler, fala que a cidade tinha 120 mil habitantes. Só que para percorrer ela no lombo de um animal, levava 3 dias. Agora o texto diz que ele pregou lá apenas um dia. Ou seja, isso é o que poderíamos chamar de um servicinho porco, mal feito. Note, o normal de quem prega a palavra do Senhor é que as pessoas sejam alcançadas. Esse é o desejo. Que o resultado seja a conversão. O propósito da pregação é a oportunidade de arrependimento. Mas Jonas não queria isso. Na realidade, a dita obediência foi como no dizer popular, só para inglês ver. Tanto que se você observar o versículo 4 do capítulo 3, verá que Jonas só prega juízo e não arrependimento. Pois pregava e dizia, ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ele não falou em nenhum momento de graça, ele falou só de destruição, de juízo. Mas isso também nos mostra, inclusive, alguma coisa que é maravilhosa. Que o sucesso, o resultado não está na capacidade ou na eloquência do pregador. Note que eu tenho consciência exatamente disso. Pois quem convence do pecado, quem opera a transformação, é o Espírito Santo de Deus, não é aquele que está pregando. Por isso, aquilo que estou fazendo aqui agora, depende de revelação, graça e poder que vem de Deus. Nada de mim. Nenhum poder em mim. Não tem nada, absolutamente nada a ver comigo. Agora viram uns pouco as páginas, vai lá em Jonas 4, acompanhem comigo alguns versos. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, ou seja, com a salvação de Nínive. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Gente, que coisa mais absurda que essa, sabe? Percebam que nessa hora Jonas voltou a agir como um burro, empacou. Pois note o absurdo, Jonas orou, reclamando da bondade de Deus. Vejam, irmãos, um crente irado não sabe nem orar, perde a razão, fala besteira. Jonas fica irado por causa da graça. Ele está irado com Deus por causa da graça de Deus. Pensa o absurdo que nós estamos vendo dos lábios de um profeta do Senhor. Portanto, ele precisava de mais uma correção e Deus deu uma terceira espetada, dizemos assim.
Ele estava tão contrariado que quando o Senhor perguntou-lhe qual era a razão da sua ira, se era razoável, ele nem respondeu. O texto diz que ele saiu da cidade, ficou remoendo a sua bronca, sabe, criança mal criada, emburrada. Foi daí que o Senhor o pegou de jeito. Nós vamos seguir o texto. Dessa vez Deus deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Penso que isso retrata bem o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia Ele deu a Jonas e do jeito que Ele dá para nós. O tratamento de Deus visa justamente mudar os nossos conceitos e valores. E isso aconteceu com o profeta Jonas. Nós também precisamos aprender isso. Que independentemente do que achamos ou estamos sentindo, preste atenção, Deus sempre tem razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isso como uma fé até infantil e nunca empacarmos como empacou Jonas. Segue o texto, Jonas capítulo 4, verso 5 comigo, olha. Jonas saiu, Deus perguntou se era razoável a ira dele, Jonas saiu de perto, sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele não estava furioso com o Senhor por ter salvado uma cidade, 120 mil pessoas. E estava furioso com o Senhor por ter, o quê? Matado uma planta. Olha só. Respondeu ele: sim, tenho, estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia, uma velocidade assustadora, algo nunca visto, ou seja, um milagre. E esse milagre anima o coração de Jonas. É bem provável que ele tenha até achado que ele tinha vencido o jogo. Falou assim: não, eu vou sentar aqui, eu vou ver que o Senhor vai destruir essa cidade aí, sabe? Eu preguei para eles e eu, como profeta, preguei juízo, sabe? Mas nesse momento que ele esperava o paparico, de repente Deus lhe arrancou das mãos a única coisa que achava valioso naquele momento. E Jonas teve que se render, pois se ele continuasse endurecendo, Deus iria endurecer mais ainda. Queridos, observe o tratamento de Deus, ele é didático, ele é pedagógico, pois Jonas se alega com as bênçãos que são endereçadas para ele. Ele se alegou com a planta, mas se ira com as bênçãos que são endereçadas para os outros, com a cidade, com a salvação. Isso é um absurdo. Quando Jonas se rende e o livro termina, pois a história dos corretivos de Deus na vida do profeta, entenda de uma vez por todas, e eu queria que ficasse claro, que não era Deus quem precisava de Jonas para salvar Nínive. Deus não precisa de ninguém. Ele salva quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ou seja, você acha que foi a pregação de Jonas que salvou Nínive? O maior sucesso da história em termos de pregação foi alcançado por alguém que só pregou juízo
e não graça, sabe? E Deus mandou graça e não juízo. Entenda, era Jonas quem precisava ser salvo da sua rebeldia e da sua raiva, da sua ira. Entenda, querido, entenda, querida. Deus manda no mar. Deus manda nos marinheiros. Deus manda no navio. Deus manda no vento. Deus manda nos peixes. Deus manda nos plantas. Deus manda na lagarta, nos vermes, sabe? Deus manda em tudo. Deus tem compaixão e quer que todos se salvem. Mas Jonas só pensava nele. Esse livro nos mostra a pedagogia de Deus para nos mostrar que o universo do Senhor é maior do que nós podemos imaginar e nós não somos o centro dele. O centro é Ele, é o Senhor. Sabe? Muitas vezes pensamos por aflições, passamos por aflições, angústias, que nós mesmos geramos. Precisamos de um coração submisso à vontade do Pai, que saiba orar do jeitinho que Jesus orou no Getsêmani. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer, sabe? O livro de Jonas é um livro didático para a nossa vida. E eu quero terminar com aquilo que para mim me veio como uma cereja do bolo. Sabe, eu fiquei preocupado em responder um questionamento muito sério a respeito dessa rebeldia, dessa ira e suas consequências. Mas não só ao rebelde, aquele que está errado. Pois o texto termina como termina e acredito, como apontei, que Jonas deve ter aprendido a lição, sabe? Porque esse livro está em nossas mãos. Mas e aqueles que foram vítimas dessa rebeldia? Vítimas dessa ira? Eu fiquei pensando nas pessoas que pagam um preço pela rebeldia de terceiros. Como os marujos da embarcação que estavam desesperados enquanto Jonas dormia no porão. Como os marujos que colocaram suas vidas em risco porque o centurião não deu ouvido a Paulo. Fico pensando em quanta dor, quanto sofrimento poderia simplesmente ser evitado. Quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito me fez lembrar de um Deus hoje, que é o mesmo Deus de José e que transforma mal em bem, aquilo que a gente vê em Gênesis 50, 20. Lembrei-me de que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28. E com aqueles marujos não foi diferente, pois o Senhor transformou o mal em bem. Tanto que o texto que lemos aponta em Jonas 1,16, que todos os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo o sacrifício e fazendo-lhe votos. Ou seja, todos que estavam a bordo do navio se converteram ao Senhor por causa da lição de Jonas. Ou seja, houve conversão em meio à rebeldia. Por isso, queridos, se você hoje se encontra num caminho de rebeldia, de ira, e inclusive de ira contra Deus, eu desejo que o Senhor se revele a você enquanto há tempo, pois é bom procurar o Senhor enquanto tem tempo, sabe? Sabe, eu não sei como que você entrou aqui hoje, a razão, a situação. Se você aqui hoje entrou com raiva de uma pessoa, muitas vezes até irado com Deus, está com dificuldade em entender que Deus é amor, que Ele é misericordioso e que Ele quer ver transformação, salvação, até aquele que representa um inimigo seu, sabe? Sabe, nós precisamos entender que é justamente a misericórdia de Deus a razão de não sermos consumidos. Que não adianta dizermos que amamos o Senhor se não lhe obedecemos. Pois o Senhor Jesus disse de uma forma bem clara assim, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós não somos o centro do universo, que muitas e muitas coisas que nos acontecem não é muitas vezes a ação do inimigo, mas é Deus corrigindo de uma forma didática, falando assim: você não vai aprender não a ser obediente, sabe? Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no inimigo e o culpado somos nós mesmos. A gente continua tendo teimoso, sabe? A gente consegue, foi Satanás. Rapaz, ele pode até ter sido agido na tua vida, mas com a permissão do Senhor. Quantas pessoas estão sofrendo e sofrem porque são teimosos como Jonas, não consegue olhar, sabe? Quando eu pensei nisso aqui, eu falei assim: gente, fico imaginando eu separando metade do Congresso Nacional e eu tendo que pregar arrependimento para aqueles homens, quando na realidade eu queria pregar castigo. E o Senhor fala: não, se eles se arrependerem, o mal termina, acaba, sabe? Continue pregando arrependimento, continue pregando arrependimento, continue pregando um Deus que é gracioso, sabe? 120 mil pessoas convertidas numa pregação chinfrim, sem vergonha, vagabunda, para provar que poder não está nos lábios de quem prega, mas está no Senhor. Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e nós devemos a Ele pura e simplesmente obediência. Os valores hoje em dia têm sido distorcidos. Nós estamos valorizando coisas e não pessoas, sabe? Essas pessoas precisam da nossa oração, porque a graça do Senhor precisa alcançá-los. Essas pessoas precisam se render ao senhorio de Cristo, tal qual Nínive se rendeu ao senhorio de Deus, do mesmo jeito, sabe? Por isso que nós devemos trilhar o caminho da obediência. Feche os olhos, vamos lá. Pai, bem sabemos que o Senhor esquadrinha os nossos corações, que todos quantos se achegaram a Ti com um coração contrito, acham graça. Por isso, Pai, visita cada coração agora, que com Tua revelação venha arrependimento, que com Tua revelação venha consolo, que todo mal seja transformado em bem, para o louvor da Tua glória, para que o nosso coração se encha de alegria. E faz isso, Senhor, principalmente, Pai, porque nós, enquanto igreja do Senhor, temente a Ti, obediente a Ti, te pedimos, Senhor, meu Pai, continua a nos corrigir, e faz isso, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém?